É uma atividade do programa Sabedoria Educativo, Arte e Educação, e ela se chama Com a Palavra. Então a ideia do Com a Palavra é sempre pensar um diálogo na exposição, trazendo um convidado para que ele faça uma mediação a partir de um olhar, de um recorte. E para a exposição Man Ray em Paris, nós convidamos Éder Chiodeto, e vocês, eu acho que o conhecem, sabem do trabalho dele, e mais do que justo, Com a Palavra, Éder Chiodeto. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Cauê. Para a gente começar a entender o universo simbólico, estético do Man Ray, a gente tem que entender que ele é um artista que vai começar a exercitar seu trabalho de uma forma mais pungente no Entre Guerras. E aí a gente tem que mergulhar um pouco no contexto dessa época, né? Início do século XX, aquele clima de desencanto, né? Inclusive do homem consigo mesmo, né? Começa a cair por terra, então, o ideal do homem romântico, do homem como bom selvagem, como Rousseau apregoava, né? Porque o homem começa a ter a consciência de que ele deseja o mal ao outro, que ele mata o seu semelhante, né? Tudo isso resultado da Primeira Guerra Mundial, né? É também um momento que começa a surgir os primeiros escritos do Freud, que começa a falar, não se espantem com esse homem que é capaz de matar o seu próprio semelhante, desse homem que reage sim como um animal irracional, né? Porque isso é da natureza do ser humano, né? E aí que ele vai começar, então, a falar do subconsciente, do inconsciente, do instinto reprimido, de como o processo educativo e de socialização é também um processo de castração, e como a gente, ao reprimir isso, em alguns momentos vai deixar com que isso saia de uma forma animalesca, né? Ou seja, começa a colocar o homem dentro da real. E isso vai impactar de uma forma estrondosa o campo da arte. Se a gente for pensar o campo da arte no final do século XIX, início do século XX, ainda a gente está dentro daquele panorama da arte romântica, né? Que dentro das artes visuais, a pintura, o desenho, a gravura, estão tentando reproduzir o mais mimeticamente possível, como um espelho mesmo, a natureza. Né? A gente for pegar a poesia, nós temos a poesia parnasiana, as trovas de amor, não é? Ou seja, é sempre uma arte em alusão a esse grande romantismo. Com a Primeira Guerra Mundial, e sobretudo com a grande bomba atômica que Freud começa a jogar sobre as nossas cabeças, a gente começa a ter a consciência do ser na integridade como um ser ambivalente, tão bom quanto mal, né? A arte começa também a se reconfigurar. Um grande grupo de artistas que tem Paris como epicentro, nesse momento do mundo, né? Começam a pensar uma arte que não seja uma arte romântica, que não seja uma arte que seja como uma devolução mecânica da natureza, mas uma arte que vai questionar, sim, os labirintos do ser humano, não é? É nesse momento que o Man Ray, com 20 e poucos anos, se muda dos Estados Unidos para Paris. E vai muito a conselho do Duchamp, que era um grande amigo dele. Nessa sala a gente já vai ver o Man Ray fotografando o Duchamp. Eles eram grandes parceiros de pensamento, de troca de ideias sobre arte, não é? E aí, por conta do incentivo do Duchamp, o Man Ray vai para Paris e começa a conviver, então, com um movimento que está surgindo, que é o dadaísmo, né? Que em 1916 tem seu marco
justamente alguns anos após o término da Primeira Guerra Mundial. A gente pode começar por aqui. Eu ia chamar a atenção justamente primeiro aqui para esse retrato que o Manuel vai fazer do Duchamp, vestido de mulher, não é? Então veja bem, o que está se procurando nesse momento? É uma arte de um certo aspecto revolucionária. Revolucionária no sentido de tirar de campo aquela arte romântica que já não nos servia, já não representava mais o ser humano na sua integridade, e colocar uma outra arte de caráter mais provocativo, liberal, onírica, não é? E esse retrato do Duchamp de mulher é muito curioso, porque tem o nome de Rose Sélavy, né? Rose, se a gente for reorganizar as letras da palavra, bem ao estilo dadaísta, a gente tem a palavra Eros, né? Com as 4 letras R-O-S-E, a gente reorganiza e temos Eros. E Sélavy, que em francês, esta é a vida, né? Então, Eros, esta é a vida. A ideia que rola no momento é de que o projeto racional da humanidade, o projeto pautado pela ação racional, era o que tinha levado o homem à guerra. Então perceba que aqui ele já começa uma inquietação que vai marcar muito a carreira dele, que é a de começar a investigar possibilidades de uma plasticidade para a fotografia que foge ao cânone, né? Que foge ao padrão. Então ele começa a utilizar, por exemplo... Bom, aqui a gente tem essa foto dessa pessoa fumando, já é uma posição, sobretudo para a época, bastante fora da curva para fazer um retrato, não é? E depois ele fotografa. Aquele retrato está aqui na parede, com o Joseph Stella e o Duchamp posando para ele. E, além disso, ele coloca uma retícula, ao que parece, para obter uma fotografia com uma textura, uma textura bem granulada. O Manuel, ele percebe logo cedo, na sua produção, que a fotografia poderia ser usada num polo completamente contrário ao que ela tinha sido usada até então, né? Então a gente tem que lembrar que a fotografia, inventada em 1839, ela foi gestada justamente sob o ideário positivista, não é? Positivismo, né, que ligava à ideia do empirismo, né? As coisas só existem se a ciência diz se comprovadas pela ciência, né? Então a fotografia, quando surge em 1839, ela surge dentro dessa corrente que tinha uma lógica de que se eu fotografo, se está fotografado é porque existiu. O Manuel logo ele começa a perceber que para quebrar essa linha positivista, essa linha documental, essa linha tradicional da fotografia e para, de alguma certa forma, fazê-la atravessar a rua de uma linguagem que simplesmente documenta os eventos históricos para o campo da arte, da fábula, da imaginação, de uma linguagem que é capaz de representar as pulsões do humano, os sonhos, as fantasias, as taras, os medos, não é? Ela precisaria fazer uma conversão. Então ele diz que ele precisa, de alguma forma, para alcançar efeitos plásticos que o interessam, ele precisava atravessar, quebrar a linguagem, não é? Então, para a gente, por que Manuel fica tão importante na história da fotografia? Para mim, entre os 3 artistas mais importantes, sobretudo nessa época, é porque ele não é simplesmente um artista que vai se valer de uma linguagem para representar o seu discurso poético, político, delirante, não é? É mais do que isso. Ele vai fazer com que a linguagem seja modificada para que ele possa expressar o avesso do que ela propõe. Essa sala aqui é dedicada, então, a uma das grandes paixões, se não a maior,
do Man Ray, que é o corpo feminino. Para o Man Ray, ele vai ser sempre celebrado como uma forma escultórica perfeita. Como a Laír Gomes, que é um artista que eu trabalho muito, vai fazer em relação ao corpo masculino, o Man Ray vai ter essa devoção ao corpo feminino, não é? Essa daqui, então, essa aqui é a Natasha, de 1931, é a representação de uma Vênus de Milo, não é? Que também é a representação do ícone da beleza feminina, né, na estatuária. Então perceba que mesmo nas fotografias de nu, como esse nu aqui de costas, não é necessariamente aquele corpo sensualizado, não é uma fotografia de caráter erótico, né? Você vê que o corpo está numa posição um tanto estranha, o flash que estoura um pouco elimina a textura da pele, fica uma superfície mais branca, não é pele, ou seja, não é uma fotografia feita para erotizar, né? Mas para investigar o corpo como um volume escultórico. Aliás, o alto contraste é uma outra questão muito forte que os modernistas vão utilizar, porque uma outra questão que está se fazendo aqui, e que o Man Ray é um artista fundamental, assim como o Laszlo Moholy-Nagy, assim como o Rodchenkov na Rússia, por um outro viés, né? Pensar como a fotografia pode, dali para frente, se legitimar como uma linguagem de arte sem pagar tributo à pintura acadêmica. Porque a fotografia ela descende de questões ligadas à pintura, não é? A câmera fotográfica, quando é inventada, ela incorpora a perspectiva renascentista, que foi elaborada na pintura, né, desde o Renascimento, não é? A perspectiva renascentista faz o quê? Faz com que a gente entenda os planos de uma cena, né? O que está perto, o que está mais distante. Então, entendendo que a fotografia herdou isso da pintura, uma das questões que os modernistas tinham era como que a gente invalida essa ideia da perspectiva renascentista. Uma das possibilidades era o alto contraste, né? Eliminando os tons de cinza, a gente não consegue mais saber a noção de distância. A modelo, esse objeto que ela segura, o fundo, está tudo amalgamado num só plano. Então, gente, sobretudo o que a gente vê, né, no artista desse a utilização altamente libertária da linguagem, né? Ele não se prende a conceitos, não tem preconceitos, ele vai esticando as possibilidades semânticas da linguagem, como se fosse um cara que estivesse esgarçando o território possível de estratégias da linguagem, né? E sem dúvida nenhuma, ele, a partir da década de 20, ele e alguns outros, né, nunca ele sozinho, mas ele como quase um líder de movimento, ele amplifica o repertório da fotografia para que os outros fotógrafos que vêm depois dele possam trabalhar já de uma forma um pouco mais assentada na fotografia nesse viés da fantasia, né, e não mais estritamente documental, né? Então é uma atitude iconoclasta, revolucionária por isso, né? Porque ele não obedece à linguagem, mas ele faz com que a linguagem se submeta à experimentação. Quando a gente olha as fotografias, sobretudo aquela dos nus que a gente viu ali, das mulheres, e como agora a gente vai ver também essas fotografias de moda, parece que a pergunta que o Man Ray nos lança, desafiadora, e bem ao estilo dele, provocador, parece que ele nos diz: é possível tocar as coisas com os olhos e não com as mãos? Né? Porque essa busca dele pela textura, pela atmosfera, pelo esfumaçado, pelo ângulo inusitado, parece que é justamente esse desafio da gente conseguir possuir as coisas com os olhos, sem precisar tocá-las, como se os olhos tivessem o tato também.
Eu acho que o Manuel é desses artistas que ajudam, né, a impulsionar uma linguagem fruto de uma certa inconformidade com o limite daquilo que é proposto, né? Eu diria que Manuel, assim, mal comparando, seria o que Nijinsky é para o balé, o que Guimarães Rosa é para a literatura, né? O que Pasolini também, o que Mário Peixoto, ao fazer O Limite, era para o cinema, né? O que Lars von Trier, na contemporaneidade, também é para o cinema, né? São aqueles artistas que não simplesmente utilizam uma linguagem para se expressar, mas eles esgarçam a linguagem, eles atravessam, eles quebram seus códigos, reinventam novas possibilidades para um voo libertário, e nesse voo libertário eles nos ensinam novas possibilidades de ponto de vista e novas possibilidades da gente entender a nós mesmos, né? Nessa existência maluca sobre a Terra. É isso, gente. Um bom sábado para todos. Obrigado pela presença.